noite, gente do bem. Quando a gente olha para cima, aparece duas luzinhas. Que legal. E aí, gente? Como estamos? Estamos chegando bem no finalzinho do ano, hein? Felipe, meu amigo, seja bem-vindo, irmão. Primeiro a adentrar o recinto, seja muito bem-vindo. Chegando agora, minha rainha. Seja bem-vinda, minha rainha. A gente perde até a fala, né? Coisa maravilhosa. Então, gente, olha que coisa boa. A gente está chegando no final do ano. E sabe o que isso quer dizer? Está passando pelo planeta uma energia muito forte de mudança, de recomeço. Falando em termos energéticos, uma questão de vibração mesmo da energia do planeta, é um momento muito bacana, muito propício para renovação. A gente podia até fazer uma live falando assim, qual o seu lugar preferido? A reclamação ou a renovação? Algo assim, né? Mas a gente hoje vai falar sobre algo bastante importante, gente. A gente vai contextualizar um pouco, lógico. Para entrar na contextualização é para fazer um entendimento do que a psicologia fala, a psicanálise, está aí a Daniela Meira, seja bem-vinda, querida. Falam sobre a influência de tudo que eu passei na minha infância, e vários estudos científicos falam sobre a influência da fase da gestação, alguns falam da concepção, e todas essas fases, junto com as fases da infância, elas vão somar conhecimentos, entendimentos, crenças que vão dirigir a nossa vida. Então a gente vai contextualizar isso e, na sequência, passar aqui algumas sugestões de exercícios práticos para se fazer. Por isso a gente sempre pede para trazer um caderninho. O objetivo nosso nessas lives é verdadeiramente passar a informação que nós adquirimos ao longo do tempo, do trabalho profissional, das vivências particulares, pessoais, das experiências vividas e aprendidas em consultório. Passar informações novas para que a gente tenha reflexões novas. Olha como é que funciona, gente. Se fosse uma linha de produção, um mecanismo de relógio, e a gente vai dar alguns exemplos bem interessantes hoje sobre isso, a mecânica é a seguinte. Imagina que você tem pensamentos a partir de crenças e aprendizados que você já fez. Sempre que seu cérebro, sempre que você se vê à frente de algum desafio, de alguma questão, de alguma situação, o seu cérebro naturalmente vai recorrer aos arquivos, né? E ele vai aprender, ele vai recorrer aos arquivos do aprendizado que você já fez até hoje. Simples assim. Quando a gente fala que a live é para transformação pessoal, para trazer informação, é justamente trazer informações novas, que é o que a gente quer fazer aqui hoje. Informações novas para criar reflexões novas que vão interagir com crenças e comportamentos antigos. E nesse confronto do bem, vamos chamar assim, surgirem novas ideias, novas concepções, verdades atualizadas. Novas ideias, novas concepções, novas verdades, novos comportamentos. Então essa é a mecânica simples no falar e um pouco delicada em operacionalizar isso. Então a gente vai dar aqui, primeiro contextualizar de forma mais rápida possível e passar aos exercícios. Quando chegar as horas dos exercícios, a hora dos exercícios, interajam, participem, tá? É muito importante. As últimas lives as pessoas têm participado bastante, tem sido muito rico essa troca, o que um fala serve para o outro, é bem bacana. Leiva, bem-vinda. Glória Saldanha, minha irmã amada, muito amada irmã gêmea, bem-vinda. Carol, que bom que vocês estão aqui. Então vamos lá, gente. 5 minutos já se passaram e a gente vai
vai começar aqui falando da mecânica do aprendizado. Eu quero conseguir bater o meu recorde na live, fazer em 1 hora. A gente precisa descansar, né, gente? É por isso. Vamos ver se a gente consegue hoje. Sem pressa, mas sem pausa, lembra? Como é que a gente pode transformar problemas antigos? Sabe o que é problema antigo, gente? É aquele que entra ano, sai ano. Ou entra mês, sai mês. Ou entra semana, sai semana. Passa, às vezes, 1 década, 2, 3, 5. E a gente se depara, volta e meia, com aquele mesmo problema. Pode ser uma coisa simplesinha. Pode ser uma coisa que não tenha muito jeito, como o cachorro ou o gato que acorda a gente 5 horas da manhã querendo comer todo dia. Não tem muito o que fazer, né? A gente pode até desejar encaminhar ele para a luz, né, meu amor? Mas não tem muito o que fazer. Agora, tem problemas na vida, às vezes de pouca importância, às vezes de muita importância, onde a gente se vê meio refém dele. A gente fez alguns exercícios bem interessantes na semana passada. Fizemos alguns exercícios muito bacanas. Quem não assistiu, volta lá. Eu não sei o que houve, gente, de coração no Instagram. Ele não está aparecendo, não estão aparecendo todas as lives que nós já fizemos, quase 80. Quem quiser ver outras lives, e tem muitas lá que contribuem com os assuntos que a gente está falando agora. Aliás, todas elas contribuem para o dia a dia, para problemas do cotidiano, trazendo sugestões, informações. Entra lá no link da bio e aciona o nosso YouTube. Entra lá no YouTube. Lá você vai encontrar todas elas, tá bom? Então, a mecânica do aprendizado. Para quem não conhece, deixa eu apresentar aqui. Alguém aqui não conhece, Luciana, seja bem-vinda, Luciana. Alguém aqui não conhece o Gabriel Pensador? Não tem nada a ver com o cantor não, tá, gente? Esse é o nome de batismo do meu amigo aqui, Gabriel. Gabriel é um adulto, um homem adulto, dono do seu nariz, trabalha, tem família, aquilo tudo, né? Veja bem que é o Gabriel, é um brinquedo, né? Olha bem para essa cena aqui, tá, gente? Aqui é o neném, Gabriel neném. Aqui é o Gabriel adulto. Vou botar um do ladinho do outro aqui. Então aqui os dois personagens que vão ajudar a gente hoje. Olha que legal. Não conhece, né, Felipe? Ah, Felipe tem a mala. Eu tenho uma mala de viagem, para quem não sabe, aqui do meu lado. Ela não está completa porque a minha mala oficial está em casa e eu estou fora de casa. Mas para quem não conhece ainda, vai ver muito objeto diferente. O Felipe não conhecia o Gabriel Pensador. Tem uma mala de viagem cheia de objetos, Felipe. Que uma amiga psicóloga nomeou de artigos de intervenção concreta. Uma ferramenta para terapia. E eu uso nas sessões, uso nos cursos que a gente dá e aqui também na live. Então guardamos aqui o Gabriel Pensador e o neném, que simboliza ele, criança. Como funciona a mecânica do aprendizado nas nossas cabecinhas? Então eu vou dar um exemplo. Só um minutinho. Eu vou dar um exemplo. Thaís, seja bem-vinda, Thaís. Que legal, 2 psicanalistas de peso aí, hein? Júnior, seja bem-vindo, querido. Vamos lá, mecânica do aprendizado. Eu vou dar alguns exemplos do cotidiano. A gente sempre procura trazer exemplos do dia a dia, tá, gente? Para que a coisa fique muito real. A nossa intenção é sempre que a coisa seja cotidiana, de fácil entendimento, que você possa, ao final da live, fazendo sentido para você, começar a implementar isso na sua vida. A gente postou hoje no Stories, repostou, né? Uma fala muito bonita da constelação, dizendo que a constelação mostra o caminho. Mas quem tem que trilhar é a gente, né? Ferramenta nenhuma, técnica nenhuma, terapia nenhuma, seja lá qual linha for, faz por nós. Essas ferramentas instrumentalizam a gente, orientam a gente. E a gente é que faz o trabalho. Então, se responsabilizar por isso, né? Natália, seja bem-vinda. Eu vou dar exemplos práticos da mecânica do aprendizado. Então, por exemplo, você
quer se tornar médico e faz a escola da medicina. Eu descobri alguns anos atrás no curso de ciência do início da vida, da doutora Eleanor Luzes, que até 1930 o método da medicina era apoiado no movimento europeu. E a partir de 1930 foi adotado no Brasil o modelo americano na medicina, que se baseava estritamente em diagnósticos. Então, é só para exemplificar o seguinte: você pode ter aprendido medicina de acordo com o modelo europeu, ou pode ter aprendido de acordo com o método americano. Você, quando se tornar um profissional, você vai estudar. Você vai se tornar um profissional e sempre que você estiver a trabalho, a serviço, na tua profissão, aparece uma dificuldade, uma situação para resolver, uma escolha, uma decisão. Qualquer movimento dentro da sua profissão, o seu cérebro automaticamente vai recorrer a tudo aquilo que você tem de memórias, daquilo que você estudou, de vivências dos seus estágios, né? A medicina é uma das cadeiras que mais se treina antes de sair da faculdade. É bem bacana, né? Uma conhecida minha, não sei se no primeiro, segundo período, já ia para o hospital fazer estágio. Achei fora de série isso. Então o seu cérebro, na hora ali, na real, saiu da faculdade, se formou, virou médico. Quando você se depara com a realidade, naturalmente, de maneira instantânea, o seu cérebro vai recorrer a tudo que você tem nos arquivos guardados. Teorias estudadas, lembranças e vivências, experiências. Por isso os estágios são tão importantes. Porque não adianta só teoria, é preciso vivência. A psicanálise também é assim, né? Você, em determinado momento, você tem que fazer, ser atendido, fazer a terapia com psicanalista, e também trabalhar, eu acredito, né? Eu não sei ao certo, mas é bem importante isso. Então percebe, se você, numa língua que você queira aprender, você vai aprender espanhol, e depois de muito estudar, de muito treinar, né, você vai ter que escutar, ver filmes em espanhol, ler livro, buscar grupos para diálogo, treinou bastante. Quando você descer no aeroporto, o primeiro espanhol com quem você se deparar, né, pela primeira vez, você vai ter um certo nervosismo, mas você vai recorrer automaticamente às suas memórias, ao seu cérebro. Áurea, seja bem-vinda, querida. Que bom que você está aqui. Então você vai recorrer às memórias automaticamente. Conscientemente ou de forma inconsciente, ao se deparar com um desafio, você vai naquelas gavetinhas, vamos dizer assim, onde tem os arquivos, as memórias, tudo que se refere àquilo. Então você, na profissão, você quer aprender uma língua estrangeira, quando você vai dirigir, você aprende teoria, você pratica, vivencia aquilo, e aí você consegue apreender, guardar conhecimento. O conhecimento tem uma maneira muito, muito didática e muito própria. A partir da repetição se faz o aprendizado, entre outras ferramentas, né? Lógico. Então percebe, na vida real, na vida cotidiana, adulta, você o tempo todo recorre a experiências passadas, vivenciadas ou teorias, e aí você usa aquilo de forma muito automática, praticamente sem pensar, entre aspas, né? Claro, eu me ponho a pensar e lembro, mas de forma automática, conforme você treina aquilo, você já faz instantaneamente. Então, dirigir é um exemplo muito bacana. Quem dirige, e já há muito tempo, vai daqui até Piracicaba e nem lembra se passou marcha, não lembra de nada, foi quase que inconsciente, foi tão automático que a gente nem... Não é que dirige de forma displicente, perigosa, não, mas aquilo já é tão automático que já tem caixinhas, software no seu cérebro que rodam automaticamente. É importante lembrar que o nosso cérebro, uma das principais preocupações dele é economizar energia, tá, gente? O cérebro consome uma quantidade absurda de energia no corpo. Eu não me recordo agora, mas quase 50% da energia do corpo o cérebro consome. Então tudo que a gente pode fazer de forma automática,
o cérebro faz. Quer ver uma coisa que você faz de forma automática? O banho. Se você filmar você tomando banho 5, 10 vezes e sobrepor as filmagens, você vai achar que é um banho só. Começa do mesmo lado, acaba no mesmo lugar. Você pega a toalha com a mesma mão no mesmo lugar, começa a se secar do mesmo jeito. É muito automático. É bem interessante isso. Lucimara, seja bem-vinda, tá ali. Então olha que legal. Você já deu exemplo aqui de dirigir. Você está dirigindo, precisa tomar uma atitude, precisa escolher o que fazer, deu um problema, ou naturalmente no decorrer da tua viagem, do teu passeio, você recorre o tempo todo às informações que estão dentro de você, guardadas aqui. Na profissão, no aprendizado de uma língua estrangeira e na direção. Enquanto você não aprender coisas novas, você vai continuar sempre recorrendo daquela maneira. Por isso que, por exemplo, as profissões, todas elas, é necessário que a pessoa esteja sempre se estudando novamente. Isso aí, Felipe falou, escovar os dentes é batata. E se você experimentar escovar com a outra mão, é capaz de escovar a orelha. De tão estranho que vai ser, você não tem coordenação motora para escovar. Aliás, só abrindo um parêntese, é um treino, Felipe, muito bom para o que a gente chama de neuróbica, que é o exercício dos neurônios. Quando você escova, a simples escovação do dente com a mão que você não está acostumado, promove novas sinapses no cérebro. Você aumenta a tua capacidade de entendimento, de integração de conhecimento e de criatividade, inclusive, né? Então, o que eu queria dizer, enquanto esse médico não conhecer, não aprender coisas novas, ele vai continuar agindo em cima de tudo que ele aprendeu há 5 anos atrás, quando ele se formou, ou para um médico mais antigo, há 10, 20, 30, 40 anos atrás. Guarda isso, hein? Isso é muito importante. Cadê? Enquanto o médico não aprender coisas novas, ele vai continuar agindo a partir dos mesmos aprendizados de antes, de forma automática. Beth, seja bem-vinda. Ou Beth ou Paula, Pousada Engá, um lugar fantástico, gente. Aqui tem uma propaganda comercial de vez em quando, mas não é propaganda, tá, gente? É serviço de utilidade pública, tá bom? Pousada Engá é um lugar fantástico para quem não conhece. Então guardou, né? Eu estava falando até agora que os aprendizados são gravados e a gente age naquele ambiente de acordo com o que aprendeu. Se eu não aprender nada de novo, eu continuo me movimentando, agindo, escolhendo e decidindo da mesma maneira, as mesmas coisas. A única chance de eu mudar o meu proceder, o meu modus operandi, é absorver, entre aspas, uma informação nova que faça sentido para mim. Isso é bem importante, tá, gente? Uma informação nova tem que fazer sentido para mim. Se ela fizer sentido, isso vem para o meu neocórtex. Por que o autoconhecimento é tão importante, gente? Quando você, muitas vezes, com a ajuda da terapia, às vezes acontece sem ajuda profissional? Sim, não estamos aqui dizendo que o autoconhecimento só se consegue com ajuda profissional. Não é isso. Mas é lógico que tem lugares em nós que nós sozinhos não conseguimos ver. Isso para todos nós, tá? O melhor exemplo disso, numa analogia com o psiquismo, é o nosso corpo, né? Quem aqui consegue enxergar a própria nuca sem ajuda de algo ou de alguém? Ninguém, né? Ninguém enxerga a própria nuca. Eu posso enxergar o corpo inteiro, mas as costas, a nuca, já é mais difícil. Rose, seja bem-vinda, Rose. Então, por que nós estamos dizendo isso? É preciso informações novas. É preciso um olhar novo. Como é que funciona o nosso cérebro, gente? O nosso cérebro, ele tem uma... A gente não vai dar nomes científicos aqui, né? Não é o caso de falar sobre neurociência, mas tem muito material bacana sobre neurociência que a gente vai poder recorrer, né, de pessoas muito sérias, né? A Anete Guimarães é uma palestrante fantástica sobre neurociência. Quando você tem... Como é que são guardadas as memórias? Por repetição, por execução. Então você repete aquilo, você faz, bota a mão na massa, você consegue guardar. E muito mais, aquilo que mais dentro do nosso cérebro grava, cola a memória, você não esquece mais, é a emoção
contida naquele momento. Então, de acordo com o nível da emoção, um exemplo que a gente sempre fala, o 11 de setembro, difícil lembrar se perguntar muito rápido o que você comeu hoje no almoço. Tá bom, hoje eu lembro. O que foi? Hoje eu lembro. Ontem no almoço, o que você comeu? Eu tenho que pensar. Mas se me perguntar onde é que você estava, Alexandre, no dia 11 de setembro, eu lembro. Com uma exatidão tremenda, como se fosse hoje. Por quê? O impacto emocional daquele momento faz com que o meu cérebro grave aquilo. Por quê, gente? Porque o cérebro nosso, todo o funcionamento do nosso corpo é instintivo. É basicamente, de forma simplista, lógico, instinto animal. E qual é o instinto animal? Sobrevivência. É como se eu dissesse assim, gente, essa glândulazinha que tem dentro, as amígdalas cerebrais, amígdalas não são mais aquilo que a gente tinha aqui, tá, gente? Agora já de muitos anos, se chama tonsila. Olha, eu levei anos para guardar esse nome, tonsila. Que nome estranho, né? Amígdalas, quando você fala amígdala para o médico agora, são as amígdalas cerebrais. É um trocinho desse tamanho, tem um em cada lóbulo, em cada lado do seu cérebro. As amígdalas são responsáveis pelo nosso instinto de sobrevivência. E junto com vários outros aparelhos, vamos dizer assim, do teu cérebro, trabalham o tempo todo para a sua sobrevivência. Então olha que coisa interessante. A crise de ansiedade, só para dar o exemplo de como o seu cérebro funciona. Na crise de ansiedade, por exemplo, as extremidades, sabe aquele calafrio? Você está gelado por fora. Toda a extremidade sua gela. Aqui no meio, no estômago, na parte do aparelho digestivo, esquenta. O seu coração dispara, a respiração dispara. E é muito comum as pessoas acharem que vão morrer sem ar ou com problema cardíaco ou do coração. Se essa pessoa não tem nenhum tipo de problema físico mais sério, ela não vai morrer. E em pouco tempo, o sistema parasimpático do sistema nervoso vai acabar com essa crise de ansiedade, porque o corpo não suporta muito tempo isso. Eu estou dando esse exemplo para você ver que algum estímulo externo starta nessa pessoa, às vezes no inconsciente, registros que lá nos arquivos da amígdala cerebral, em outras áreas do cérebro, tem como um perigo muito grande. Então, um exemplo cotidiano, a pessoa fala assim, eu não posso comer camarão, eu tenho alergia, fico todo cheio de pelota na pele. E se você for ver, talvez essa pessoa não tenha alergia desde sempre, ela começou depois de velho, né? Fala assim, depois de velho é feio, né? Depois de maduro. Essa pessoa começou com alergia. Se ela pudesse voltar à fita do filme da vida dela, provavelmente ela ia ver que em algum momento lá atrás, onde ela estivesse comendo camarão, ela sofreu uma emoção muito grande, alguma coisa inesperada, alguma coisa que oferecia perigo para ela ou trazia nela um grande medo, alguma coisa que traumatizou ela. Lembra qual a função do seu corpo? Sobrevivência. O cérebro mapeia. Outra informação, gente, vamos ordenando tudo aí daqui a pouquinho. O nosso cérebro recebe 60, 80 mil informações por dia. Mas ele só tem capacidade de absorver conscientemente 10% disso. São absorvidas aquelas que estão no seu foco, que são importantes para você, que tem a ver com a sua verdade. A questão de sobrevivência é importante. Se o seu cérebro, depois de 50 anos, depois de 20 anos daquele momento, você se coloca numa situação parecida em qualquer circunstância com aquele momento traumático, por exemplo, naquele momento você estava comendo camarão. O seu cérebro guardou camarão. Então é como se ele pensasse, fizesse uma ligação. Opa, camarão foi no dia daquela dor enorme. Camarão é perigoso. A gente vai sempre, o cérebro está pensando lá. Olha, gente, quando pintar camarão na área, avisa o Alexandre que tem perigo aí. Avisa como? Com alergia, com passar mal, com algum tipo de reação. Percebe? A gente tem movimentos muito inconscientes que a gente não conhece, mas que funcionam independente de você ter consciência ou não. O que eu quero dizer com o exemplo do camarão é que o teu cérebro guarda milhões de informações, falas,
palavras, olhares, cores, cheiros, lugares, comidas, tudo, mapeia tudo. Se você se vê em alguma circunstância que algo, às vezes pequeno, é importante para esse arquivo de sobrevivência que tem guardadas os momentos mais difíceis da sua vida, vai disparar em você uma crise de pânico, uma alergia de pele, uma crise de ansiedade, vômito, tetania. Se alguém aqui já ficou com a mão desse jeito, uma crise de ansiedade, né, chamada de tetania. Se você for para um hospital, vão te dar um remédio para curar isso. Se você for num profissional Bioflow, como é o meu caso, e tantos outros profissionais, fazendo um tipo de respiração, a gente consegue reverter esse quadro. São reações do corpo para proteger você. E por desconhecimento, a gente se embola com isso. Então, dito isso, só para ficar gravado como funciona o nosso cérebro. Ele funciona de maneira automática para te proteger. Então vamos ao funcionamento agora, como isso acontece na sua vida. Sempre que você se vê na profissão, vai recorrer a experiências vividas, armazenadas no consciente e no inconsciente. Isso acontece quando você precisar falar o espanhol, que a gente comentou aqui, quando você for dirigir. Todas as situações, todas vão gerar um funcionamento automático no seu cérebro que recorre a tudo aquilo que você já tem guardado. Enquanto você não obtiver informação nova, você vai continuar funcionando daquele jeito. Então, por exemplo, aprendeu a dirigir e aprendeu que quando você para na subida, a não ser para quem tem um carro mais moderno, aquele que quando você tira o pé do freio na subida, ele continua paradinho, que gostoso, né? E você acelera calmamente, ele sai. Não precisa freio de mão, não precisa nada. Mas para os carros mais mortais, você aprende muitas vezes na autoescola puxar o freio de mão, e quando se não abrir, você solta a embreagem, acelera, e na hora que o carro fizer força para sair, você solta o freio de mão, não é assim? Enquanto ninguém te disser, por exemplo, que você pode fazer isso sem o freio de mão, tomando um cuidado, porque o carro vai descer um pouquinho, você vai continuar fazendo do jeito que você aprendeu. Alexandre está repetindo toda hora essas coisas de que você aprendeu. Calma, eu vou explicar por quê. Eliane, seja bem-vinda. Matarmari, benza a Deus, sejam bem-vindas. Chegaram em boa hora. A gente fez uma introdução até aqui, tá, gente? Depois assiste esse comecinho, vai ser bem importante. Vimos então um exemplo da língua estrangeira, da profissão da medicina, do dirigir. E na nossa vida cotidiana? Quando você tem que decidir coisas ligadas à sua emoção, aos seus interesses pessoais, às suas ambições. Quando você tem que decidir algo que mexe com o seu coração, com seus sentimentos, que te alegra, que te assusta, entristece, angustia, você vai recorrer a quê? Quando você tem que decidir sobre se algo é certo fazer ou não, sobre o que é melhor fazer ou não, o que é correto fazer, de que maneira eu devo agir. São vários desafios, né? A gente tem que escolher todos os dias. Nem que seja a banana nanica do mercado. Você vai escolher essa sim, essa não, essa aqui está melhor, essa aqui está pior, esse mercado é bom, o outro é ruim. A gente vai escolher sempre. Você escolhe a partir de que critérios? Quais são as verdades, os critérios e as crenças que você usa para decidir tudo na sua vida? Lembra do que eu falei? Os médicos recorrem ao que aprenderam lá na faculdade. Na língua estrangeira, você vai usar os conhecimentos que você adquiriu lá na sua escola de línguas. E na direção, para quem fez autoescola, vai recorrer ao que você aprendeu na autoescola. Eu repito sempre isso aqui, gente. Parece uma informação qualquer, mas é tão importante isso, gente. Até os 8, 9 anos de idade, essa criancinha aqui, ou essa aqui, né? Até mais ou menos essa idade, ela fecha um pacote de entendimentos, de crenças. Ela faz um aprendizado. Sim, o que ensinaram para ela, mas principalmente de que maneira
ela apreendeu as informações, as vivências, os elogios ou xingamentos, o abandono emocional ou o afeto demasiado, tudo que ela viveu, um olhar de desprezo, uma fala assassina, você é muito burro, você sempre faz besteira, você nunca dá certo, né? A sua irmã é sempre melhor que você, olha, só tira 10, você é só recuperação. Tudo o que essa criança vivenciou, não só até os 8, 9 anos, tá, gente? Mas principalmente nessa fase, ela vai guardar. É o software. Então espeta um software aqui e essa criança, seja menina, menino, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, se torna um adulto. Vamos brincar aqui que o adulto é o hardware, é o equipamento. A crença, o que eu aprendi, os ensinamentos, a cultura, a história da minha família, os olhares, os trejeitos, os gestos, as feições. Quantas crianças não repetem a feição dos pais, as palavras? Ai, que bonitinho, está falando uma palavra difícil, é aquela que você fala bem. As crianças não imitam só o que você fala, as tuas caras, os gestos. Elas imitam tudo, porque nós, os pais, somos as escolas dessas crianças. E assim como na profissão, na língua estrangeira, na direção que nós demos de exemplo, lá na vida adulta e para sempre, elas vão usar na vida delas o que elas aprenderam lá atrás. Boa noite, Glau, boa noite, Marquinhos, sejam bem-vindas. Mariana, seja bem-vinda. Faz sentido até aqui, gente, o que a gente está dizendo? Assim como os exemplos que nós demos, depois quem chegou agora, dá uma olhada no começo, quando a gente contextualizou isso, tá bem bacana, modéstia à parte. Faz sentido para quem escutou desde o começo que na sua vida hoje, sempre que você depara com qualquer tipo de escolha, de decisão, de problema, de situação corriqueira ou grave, pequena ou grande, de pouca ou de muita emoção, com que ferramentas, com que recursos você decide, você age ou você não age? A partir de tudo que você aprendeu lá atrás. Faz sentido isso? Até aqui tá legal? Me diz aí alguém, fala aí. Tá muito ruim, não entendi nada. Aí entendi até o boa noite, depois não saquei nada ainda. Vamos lá, vamos participar. Por que é importante isso? Lembra do que eu falei no começo? É importante entender. É importante fazer sentido. E, gente, eu sempre falo, tragam os seus cadernos. Quando alguém não entender algo aqui, não tiver a fim de colocar aqui, bota lá no meu direct depois, anota a dúvida. Anota a dúvida, manda lá no direct, que eu vou ter o maior prazer responder, orientar, se eu puder, se eu não puder, eu vou procurar ajuda para isso. Tá? Não fica com dúvida. Existe uma coisa chamada trauma escolar, que a maioria de nós tem, e que nessas horas impede a gente de falar assim, eu estou com uma dúvida. Sim, Matarmário, olha que legal, entendi, mas eu achava que agia por impulso ou intuição. Sim. Ótima a tua colocação. A gente age por impulso, age por intuição. Vamos lembrar aqui, gente, dentro de uma visão transcendental, dentro de uma visão da psicologia transpessoal, que só para pontuar aqui, a psicologia transpessoal é a quarta força da psicologia, tá, gente? Muitas pessoas confundem com holística, e problema nenhum com holística, né? Eu trabalho com terapias complementares, e são ótimas, né? Holística quer dizer da palavra holos, que significa o todo, ver o humano como um todo. Na psicologia transpessoal, quando a gente está falando aqui que a Matamari disse, mas não é por intuição, não é por intuição, e o que mais você falou, Matamari? Impulso? Sim, e também pela bagagem que esse serzinho aqui já traz de outras vidas. Isso é muito importante, tá, gente? Inclusive para os pais é muito importante. Nós, pais, a gente tem um sentimento de soberba inconsciente. Porque algumas vezes a gente acha que todos os problemas dos nossos filhos nós causamos.
Aí a gente pensa assim, nossa, que poder que eu tenho, né? Eu influencio a vida dos meus filhos, sempre. Às vezes a gente acha que o problema de A, B e C fui eu que causei. Nossa, quanto poder que a gente influencia na vida de A, B, C e D, em todas as coisas que acontecem. Não é bem assim. Nós somos individualidades, consciências de passagem por essa vida. E trazemos ao nascer aqui a mochila das nossas vivências anteriores, dos nossos aprendizados, a nossa personalidade. Então isso também é importante. O que eu quero dizer com isso, Matamari? A gente age sim por impulso, por intuição, pelo nosso próprio livre-arbítrio, mas na grande maioria das vezes, principalmente nas horas de dor, e é dessas horas que a gente quer falar, as nossas reações são automáticas e a gente recorre automaticamente às memórias e às lembranças, às crenças construídas, muito famosas hoje em dia com o nome de crenças limitantes. Seja bem-vindo, Trícia. A Carol disse aqui que a explicação está legal, está bacana. Marinês falou que dá para entender. Minha rainha falou que faz sentido. Como faz sentido, impressionante. E o Felipe diz que tem coisa que cai como uma luva. Sim, sim. E é bacana, Felipe, é bacana, gente, porque a gente tem... Nós somos seres de uma mesma raça, a raça humana. Olha que coisa interessante. A gente se autoflagela. Nossa, eu tô com problema, eu tô com 40 e poucos anos, eu não sei o que eu faço da vida, eu já tinha que estar tudo resolvido. E a gente esquece ou não sabe que existe a famosa crise dos 40. É só um pequeno exemplo, tá, gente? Que eu quero dizer é o seguinte: como membros de uma mesma raça, todos nós, em maior ou menor intensidade, passamos pelas mesmas fases de desenvolvimento. O tema da live, Pedro, é renovar atitudes, transformar problemas antigos em ferramentas de apoio e de transformação no ano que vem. O que eu quero dizer, gente, é que aquilo que a gente se lastima, se flagela, se acha, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não aprendo, são fases do desenvolvimento humano. A maturidade, segundo comprova com estudos científicos a Rudolf Steiner, criador da antroposofia, das escolas Waldorf, diferente do corpo físico que se desenvolve até os 20 e poucos anos, a nossa maturidade vai se desenvolver ao longo de toda a vida. Então, é muito importante a gente usar as nossas dores como alavancas e não como muletas. Como é que é isso? Eu tenho esse problema e é por isso que eu sou assim. E agora eu já entendi, é da minha infância. Nossa, na minha infância aconteceu assim, assado, e é por isso que eu sou desse jeito. E aí eu faço uma analogia com a muleta. Às vezes a gente toma consciência de algumas coisas. E existe um tempo de eu tomar consciência até eu começar um movimento. Existe um tempo em que eu me apoio sim, como uma alavanca. Mas em algum momento é preciso pegar essa alavanca e essa muleta e transformar em alavanca. Ou seja, não existe um determinismo das coisas que eu passei na minha vida. Elas são sim, as coisas mais difíceis levam um tempo, são feitos progressos paulatinos, graduais, na maioria das vezes, mas é possível sim a gente mudar. Então, como é isso na nossa vida, gente? O que eu quero dizer até aqui é que nós todos, sem exceção, o Alexandre, todos nós que estamos aqui, mais 7 bilhões e meio de pessoas, somos um hardware que temos um software, os aprendizados lá de trás. Até aqui, eu espero que tenha ficado claro, né? As reações na nossa vida, principalmente nos momentos de dor, são quase sempre instintivas. Então, na live anterior, a gente teve algumas participações aqui bem bacanas. A gente, na live anterior, perguntou que problemas acontecem hoje na sua vida. Alexandre, eu nunca me sinto suficiente. Alexandre, eu tenho uma insegurança, eu acho que está tudo errado.
Ah, Alexandre, eu sempre me sinto rejeitado. Gente, tem 5 dores básicas do ser humano: injustiça. Já faz tempo que eu não falo nelas, hein? Me ajuda aí, gente, quem lembra? Injustiça, humilhação, rejeição, e tem mais 2. São dores básicas. Então, o sentimento de ser rejeitado, o sentimento de abandono, o sentimento de não ser suficiente, o sentimento de dizer sim sempre para todo mundo no intuito de ganhar esse amor, de não perder as pessoas, são coisas muito corriqueiras, muito comuns a todos nós. A insegurança, a baixa autoestima são epidemias muito maiores do que essa que está por aí, e muito mais antigas também. Então percebe? São muito antigas, são muito comuns a todos nós. Mas não são, é preciso uma mudança de paradigma, não são problemas no sentido de serem defeitos nossos. São coisas a serem superadas, construídas, evoluídas. É como se eu falasse para uma manga verde: não fica triste por estar verde, é normal que você esteja verde. Faz a sua parte, que a vida faz a dela. E você vai perceber ao longo do tempo que você já está ficando madura. Quando ficar madura, azar o seu, porque alguém vai catar você do pé e vai fazer sorvete, vai comer essa manga, né? Mas é uma brincadeira, né? Abandono, traição, rejeição, humilhação, injustiça. Aí, Carol, salvadora da pátria. Obrigado, Carol. Então, olha só. Abandono, rejeição, humilhação, injustiça, traição. E é bem comum que a gente tenha na nossa história todas elas. É bem comum. Minha Dinda, Marilena, seja bem-vinda. Marcel, seja bem-vindo. Percebe, gente? Abandono, rejeição, humilhação, injustiça, traição. Na live passada eu pedi para vocês perceberem nas suas vidas que problemas, qual era a emoção, o problema mais comum que você tinha aqui na sua vida adulta. Hoje a pergunta é o contrário. Para aí um pouquinho, eu vou beber uma água mais demorada. Para um pouquinho para lembrar quais foram as frases que você mais escutou na sua infância. Que tipo de frases doloridas, né? As coisas boas a gente não vai mudar, né? Time que está ganhando não mexe. A gente está falando aqui sempre de dores, de coisas a melhorar, a evoluir, a construir. Procura lembrar aí rapidinho, e quem quiser compartilhar de forma sucinta aqui, que frases você mais escutou na sua infância? Que frases negativas, que situações negativas você mais escutou e vivenciou na sua infância? E importante, hein? À medida que você vai lembrando, percebe o seu corpo. E você vai observar como o corpo fala para você. Quando você pensa algo, vem no corpo a emoção, vem um sentimento. Isso é bem importante, gente. Alguém quer compartilhar aí alguma coisa que escutava na infância, negativa, depreciativa, ligada a abandono, rejeição, humilhação, injustiça, traição ou qualquer outra coisa? Enquanto vocês pensam aí. Eu lembrava, Carol, que tinha 3 são: humilhação, rejeição e traição. E 2 que não tinha são: abandono e injustiça. Vou guardar. Que palavras, que frases você mais escutava? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o Alexandre escutava muito assim: ih, tinha que ser o Alexandre, deixou cair no chão, né? Muito desastrado. Eu escutava sempre assim, que eu tinha pé e mão redonda. Por quê? Porque eu não conseguia segurar as coisas, caía da mão. As coisas estavam sempre se quebrando. A Marta Armário está falando: sim, bullying antigo, sou gêmea, diziam a magra e a gorda. Olha aí o impacto que tem isso, né? É muito comum, gente. Enquanto vocês vão pensando aí, participem, vão me enriquecer. O bom de estar na live presente é trocar. E às vezes escutar algo mais orientado, mais direcionado a você, que possa te ajudar de maneira mais profunda. Você pode ser você. É isso, Felipe, que você escutava? Você pode ser você? Que bom que você escutava isso, hein? Tinha que ser eu, sempre vejo. Então, aquele tinha que ser você depreciativo, né? Muitas pessoas falam assim, fazem uma besteira, falam assim: ai,
Alexandre sendo Alexandre. Né? O Rossandro Klinge fala isso, que ele repetia muito isso para ele, eu acho que foi isso que ele falou. Percebe? Com o tempo, a gente começa a repetir, a gente acata aquilo. A Carol está dizendo que o que ela lembra é tão pesada que nem dá. Ela sofria bullying por ter cabelo cacheado. Ah, sim, o Felipe está falando, só podia ser você mesmo. Pois é, Carol, tem coisas muito pesadas mesmo. Observem aí, quem está lembrando, qual o sentimento que vem agora. E talvez você perceba até uma sensação no corpo. Percebe aí, gente, se alguém quiser compartilhar alguma coisa. A Trícia está dizendo que o pai falava, mas é feia, tadinha, não vai casar. E se eu não me engano, está muito pequena aqui. A foto me parece uma foto de casamento, né, Trícia? Mas olha que interessante. Como é feia, não vai casar. A magra e a gorda. Tinha que ser você. O que vocês que compartilharam aqui com a gente, o que vocês estão sentindo no corpo? Qual é o sentimento que vem quando vocês lembram disso? Percebe aí, gente, se alguém quiser compartilhar. Uma das coisas mais importantes e que a gente simplesmente não usa é perceber o corpo, as emoções e a sua respiração. Vocês não perceberam, provavelmente, mas quem compartilhou aqui, se tivesse um pouco mais atento, se tivesse essa prática, ia perceber que a respiração mudou. Amanda, seja bem-vinda, Amanda. Uma honra ter você aqui. Nossa Senhora, encheu meu coração de alegria. Então, que legal, o Felipe está compartilhando aqui. Sentiu tristeza ao lembrar disso. A Matarmari está falando ansiedade, fome. Olha aí, nutrir, né? Se nutrir de algo. Percebe como... Lembra que eu falei? O cérebro guarda as informações. E sabe o que acontece quando algo conscientemente ou não aciona a lembrança negativa? O cérebro vai lá na memória e ele starta no teu corpo, nas tuas emoções, as mesmas emoções e mesmas sensações físicas que você teve lá atrás. A Carol está dizendo que quando, no caso da fala mais pesada do que ela lembra, sente uma tensão no pescoço. E o Felipe está dizendo, sim, mudou mesmo, a respiração ficou mais ofegante. Percebe, gente? Aqui a gente fez assim, lembrou da coisa e eu chamei a atenção para vocês para perceber o que vocês sentem. Corpo, emoção e respiração. Anota aí, tá, gente? Corpo, respiração e emoção. É muito importante todo dia, pelo menos 2 minutos, vocês perceberem isso. Por quê, Alexandre? Porque com o tempo vai ser o contrário. Você vai estar no teu dia a dia, não vai perceber que algo te incomodou, mas você vai perceber que a respiração mudou. Opa, a respiração mudou. O que está vendo, Alexandre? O que acabou de acontecer e você não percebeu? Porque o nosso sistema de proteção do inconsciente é muito atento, né? Caiu alguma coisa no meu olho aqui, gente. Olha que legal. Cada coisa, né? Live ao vivo é uma beleza. O nosso sistema inconsciente de proteção é muito atento. E a gente precisa ser mais atento do que ele. E, nossa, a Trícia falou um negócio bem bacana aqui. A Carol disse assim, quanto ao racismo que sofri, questão superada. Hoje assumo meus cachos e não sofro mais por isso. Beleza, que bom, né, Carol? Graças a Deus. A Trícia está dizendo uma coisa muito importante, viu, gente? Eu achava graça. Acho que isso não me abalava, mas tem uma afirmação que me traz tristeza, era, mas é enrolada. Então, olha, uma coisa importante, tá? Observa em você, observa nas pessoas próximas a você, observar o outro sempre é mais fácil, né? Não vai dar para fazer em 1 hora hoje, tá? Não vai passar um pouquinho só. Observa que a maioria das pessoas, muitas vezes, conta um fato ruim da infância ou do passado e ri. Isso. Não é uma regra, tá? Não existe regras quando se fala de ser humano. Mas boa parte das pessoas, muitas vezes, conta um momento ruim que passou e ri. Sabe por que ri, gente? Você já viu uma criança, quando é chamada a atenção dos pais? Quase sempre ela fica sem graça. O que ela faz? Ela ri. E tem uma outra coisa.
Nós, na grande maioria, não aprendemos a lidar com as nossas emoções. Ninguém nunca ensinou. O que a gente aprendeu, eu aprendi isso, eu ensinei isso para as minhas filhas, porque eu não sabia outra coisa. Olha que interessante, enquanto eu não aprender algo diferente, eu continuo agindo do mesmo jeito que eu aprendi. Eu passei 40 anos da minha vida e criei minhas filhas até essa idade. Não chora, que coisa feia. Tá com raiva, que coisa feia, Papai Noel não dá presente para criança feia. A criança não quer ser feia. O que uma criança quer? Qual é a única coisa que uma criança precisa, gente? Afeto. Ela precisa se sentir reconhecida, amada, querida. E ela vai fazer tudo que for preciso para isso. Então, meu pai e minha mãe falou que é feio ficar com raiva, reprime a raiva e sorri. Não, triste não pode, reprime a tristeza e sorri. Olha que sorriso bonito. Sorri. Eu sorri 40 anos, quebrei 4 dentes de raiva, eu nem sabia que tinha raiva. Não era consciente da raiva que eu tinha. Então quando a Trícia fala, eu achava graça, é muito comum ainda na fase adulta a gente achar graça contando coisas tristes e desagradáveis. Então percebe, gente, como nós somos um bicho um pouco complexo, né? Ninguém se ofenda quando eu chamar a gente de bicho, tá, gente? Porque se nós somos animais, animal é bicho, a diferença é que nós somos racionais. A diferença é que nós pensamos. Às vezes atrapalha um pouco, tá? Mas não vamos deixar de pensar. Vamos pensar da maneira correta. Então, para quem pensou aí no que escutou quando era criança, procura agora, em cima das coisas que escutou quando era criança. Era enrolada, era gordinha, era cabelo cacheado, você é feia e outras coisas que nós escutamos. Você é enrolado. Pega isso que você escutou lá na sua infância e traz para a sua vida hoje como é que isso que você aprendeu na infância está aparecendo na sua vida adulta. De alguma maneira, o que você aprendeu na infância, o que você vivenciou na infância, você trouxe para a vida adulta. Então, por exemplo, vou dar os casos mais comuns. As pessoas que foram muito rechaçadas quando crianças, as pessoas que foram muito que foram depreciadas, que foram desvalorizadas. A gente falou muitas lives aqui sobre os filhos de mães, de pais narcisistas, um transtorno de personalidade narcisista. Em geral, são crianças desprezadas, são crianças humilhadas, são crianças maltratadas, criticadas, onde esse adulto acaba colocando culpa nela o tempo todo, entre tantos outros tipos de agressões, às vezes até física. O que essa pessoa, essa criança, quando ficar adulta, como é que isso pode se refletir na vida dela? Então, eu quero pedir a vocês, cada um aqui, Camila, seja bem-vinda. Eu quero pedir a vocês que pensem nas frases que vocês mais escutaram na vida, na sua infância, como elas podem estar se repetindo aqui na frente. Se você escutou muito, você é burra, você é burra. Eu contei uma história uma vez aqui de uma pessoa que escutou muito isso e tinha sérios problemas na vida adulta. O que você pode achar de você na vida adulta? Se na tua gestação, pensa bem, na gestação, a fase da gestação é muito importante para a gente. O que uma mãe come passa para o neném, não é isso? Isso, Alexandre, isso a medicina prova isso, a ciência, é lógico. Está na fisiologia da mãe. O neném se nutre da mãe. O que a mãe come, o neném come. O que a mãe bebe, o neném bebe. Se a mãe cheirar um negócio brabo, o neném está cheirando um negócio brabo, está indo para ele. E o que a mãe sente, não passa para o neném? Gente, se o que vem de fora passa para o neném, imagina o que já está dentro dela. A criança, e isso já tem comprovações científicas hoje, de dentro do útero, ela percebe a amorosidade, ela percebe a animosidade, ela percebe se ela é bem-vinda ou não, ela percebe se o ambiente externo é propício. Por que algumas crianças não querem nascer? Não querem nascer, lá fora o bicho está pegando.
Ou lá dentro a coisa está tão feia, está tão difícil que ela quer sair logo, nasce prematuro. A gente tem na inteligência emocional, na técnica que nós atuamos, na Bioflow, o roteiro de nascimento. É bem interessante fazer o roteiro de nascimento, viu? Quem estiver interessado, me manda um zap, me manda um direct. Eu vou enviar umas perguntas e faço para você um mapinha do roteiro de nascimento. Com o roteiro de nascimento, a gente já pode apontar algumas questões que provavelmente aparecem na sua vida adulta. Então, qual é o resumo até aqui? Nós aprendemos coisas aqui, lá no começo da nossa vida, e nós vamos usar esse software, esse aprendizado, no hardware que cresceu. O hardware que cresceu já tem mais inteligência, capacidade, massa crítica, experiência vivida do que esse cara aqui, não é isso? Então esse carinha ainda pequenininho, até os 8, 9 anos de idade, ele aprendeu coisas. Ele aprendeu que ele é burro, por exemplo, porque ele era chamado de burro sempre. E pode ser que na vida ele se portou assim. Ah, eu sou burro, eu sou burro. Ele pode até não ficar repetindo isso, mas ele pode ter uma insegurança tal que ele acaba não avançando. Ah, Carol diz que quer. Carol, depois manda um direct para mim, tá? Coloca lá roteiro de nascimento que eu vou. Quem eu não tenho o zap ainda, manda o zap para mim que eu volto pelo zap. A pessoa pode até não ter conscientemente, eu não acho que eu sou burro, Alexandre, sabe? Eu acho que eu não sou burro, não. Mas pode ser que ela repita isso. Pode ser que, e por isso a live dos pensamentos, a live das palavras, né? Assistam lá, procurem pelo título as lives. Tem uma para cada ponto específico da nossa fala aqui. Tem quase 80 lives lá. A gente expressa o que tem no inconsciente através da fala, através das atitudes. Pode ser que essa pessoa não se ache burra, mas ela tem dificuldade de tomar decisão, ela tem dificuldade de se valorizar. Veja bem, tem todas as questões humanas são multifatoriais. Eu não estou falando que alguém que foi chamado de burro necessariamente vai ter essas questões. Mas é interessante aqui, o importante é que cada um observe na própria vida o que escutou na infância. E como isso pode estar se refletindo, que crença sua criança pode ter criado e como essa crença pode estar dirigindo a sua vida. É isso. Por quê, gente? Porque, de novo, as crenças de uma criança, o modus operandi, a maneira como essa criança decidiu agir na vida, por exemplo, a situação em casa era muito difícil, a família se expunha, tinha muita briga, muita bagunça, muita dor de cabeça, e essa pessoa decide que não quer ter filho, que não quer casar, se esconde na vida. Tem vida social, trabalha, mas não se relaciona, não se estreita, passa uma vida sozinha. Um exemplo, tá? Percebe que talvez esse adulto goste de morar sozinho, queira essa vida. Talvez sim, tudo bem, não vai aqui uma crítica, não é o caso. E por isso a gente fala, importante não é o que a gente faz ou deixa de fazer. Importante é você perceber o que está por trás do que você faz ou deixa de fazer. Se você mora sozinho, passou a sua vida inteira sozinho, meio que um ermitão urbano, trabalha, interage, toma shopping, mas volta sempre para a caverna sozinho. E se você gosta, tudo bem. Mas talvez você faça isso porque existe uma crença limitante de que relacionamentos próximos, íntimos, são igual a dor. Lembra do mecanismo de sobrevivência? Pode ser que ele guarde, família, amor, proximidade, dor. Não quero dor, não quero família, amor e proximidade. Nós atendemos um caso há muitos anos atrás de uma pessoa que, por conta de um dos cônjuges serem muito famosos e terem vivido um caso extraconjugal, o filho não podia nunca falar que tinha pai. Não conhecia meu pai. Desde pequeno, o pai e a mãe falavam, nunca fala o meu nome, nunca fala que você tem pai.
Você não pode aparecer, você não pode se expor, senão você vai me expor. Como é que era a vida desse adulto, gente? Esse adulto poderia ter uma oportunidade profissional tremenda, ele não ia, porque ele ia para um lugar de destaque, ele ia para o protagonismo da vida dele. Pode ser um adulto que não assuma nunca o protagonismo da sua vida, fique sempre numa escala intermediária. Se eu não recebi todo o amor que eu precisava, o reconhecimento, o afeto, pode ser que eu mesmo me deprecie, dizendo que eu sou burro, ou dizendo que eu não mereço, ou quando acontece alguma coisa ruim. É muito comum isso, eu falar assim, tinha que ser comigo. Lembra do que eu falei no começo, que o Rossandro Klinger falava, né? Quando ele tinha uma questão muito séria com essa autodepreciação, e quando ele fazia alguma coisa errada, ele falava assim, tinha que ser eu. Um dia perguntaram para ele, esse livro é você, Rossandro? Você que escreveu esse livro? Ele falou, eu? Eu tenho lá a condição de escrever livro. Percebe? A gente naturalmente, na nossa fala cotidiana, aparecem as crenças desenvolvidas na infância. Por que é tão importante a autoobservação? Que é o que a gente quer chamar a atenção hoje. Porque pode ser que você, adulto, olha simbolicamente pelo tamanho, a diferença de tamanho de um adulto para uma criança. Pode ser que você, hoje adulto, esteja se limitando aos limites de uma criança. Percebe aí a tua respiração normal. Na técnica com que eu trabalho, a gente diz assim, a gente respira como vive e vive como respira. Pode ser que você nem perceba que a sua respiração é curtinha, porque você acostumou. Mas percebe se a sua respiração é... Quase que não dá tempo do corpo sentir o ar passando. Em geral, a gente respira 30%, 40% da nossa capacidade respiratória. Então imagina que isso aqui é 100% da tua capacidade respiratória. Você respira 40%. Se você respira como vive, se vive como respira, provavelmente na sua vida você está reduzindo a amplitude, você está reduzindo a plenitude, o teu avanço de vida, as tuas possibilidades a 40%. Por conta de crenças que, por falta de informação e entendimento, voltando lá no início da live, você se move até hoje na vida com as informações e aprendizados da infância. Lembra? Se você se formou médico e nunca mais fez um curso para atualizar seus conhecimentos, você usa recursos da medicina de 1930. Se você é um adulto que nunca parou para se observar, se perceber e aceitou as limitações emocionais, as crenças que você tem a seu respeito, isso aqui é ruim para mim, dinheiro não é comigo, não nasci para relacionamento, tenho o dedo podre, nunca vou conseguir, como falou a Trícia aqui, você nunca vai conseguir casar. Se você não para se observar, vai acabar assumindo crenças de uma criança como a sua própria identidade. E aí vem uma coisa muito importante, tá, gente? O que eu sinto no corpo físico, as emoções que vêm, os pensamentos, não determinam, não definem quem eu sou. E aí vai a dica, vou começar agora nas informações, nas sugestões de ferramentas, tá? Caderno e lápis na mão aí, corre lá para pegar quem não tem ainda. Sentimentos, emoções, pensamentos não definem quem você é. Você é um adulto. Não vira as costas pro povo, gente. Você é um adulto. Deixa eu botar esse trem para trás. As emoções, aquilo que você sente no corpo, a emoção que vem, se é escolha consciente ou não. Carol, não peguei. Às vezes a fala vem atrasada aqui, né? O que está escrito. O que eu quero chamar a atenção, muito importante, tá, gente? A gente falou aqui que crenças aprendidas lá atrás podem dirigir a minha vida. E pode ser que na tua vida hoje, movido por essas crenças, venham emoções e sentimentos. Lembra as pessoas aqui, o Felipe lembrou de coisas que ele escutava lá atrás, eu perguntei, que emoção vem? Ele falou tristeza.
Outras pessoas compartilharam aqui emoções que vieram a partir de lembranças que elas tiveram. Olha como isso é importante. Na tua vida hoje, pode ser que você, quando vem uma oportunidade de trabalho e vem aquela insegurança, você fala assim, nossa, eu não vou conseguir isso, gente. Porque olha, eu não sei fazer. Olha, já me apertou a garganta, eu estou sentindo uma angústia, estou com crise de ansiedade. Ah, não dá para mim. Emoções e sentimentos não definem quem você é. Lembra do que eu falei? Quando alguma coisa afronta o teu sistema de preservação da vida, ou seja, quando algo te remete a uma lembrança lá de trás, e pode ser que o desafio de um novo cargo, de uma prova, que você não queira fazer ou procrastine muito, esteja ligado ao medo de não conseguir. E pode ser que quando você não conseguia lá atrás, você era repreendido, você ficava de castigo ou até apanhava. Olha o inconsciente aí. O que? Fazer prova? E se a gente não passar? Não, eu vou ser repreendido, eu posso apanhar. Isso é inconsciente, tá, gente? Então, quando vem emoções e sentimentos, não necessariamente aquilo é real. O que eu quero dizer com isso? Real é o que se passa hoje na sua vida. Mas hoje na sua vida, você é regido ainda, em muitos casos, pelas emoções, sentimentos e pensamentos das crenças construídas. E que por falta de entendimento você ainda as promove, as repete na vida. Então, primeira dica de hoje. Autoobservação. A qualidade da sua autoobservação está diretamente à sua qualidade de vida. É uma frase da Fanny Van Leer, criadora da inteligência emocional Bioflow. Essa frase é muito real, gente. Pega logo esse raio desse caderninho, deixa ele separado só para isso, não faz lista de mercado nele, não anota telefone, protocolo de ligação da NET, não anota nada nele, por favor. Só escreve coisas do teu autodescobrimento. Bingo, a Matarmari botou bingo. Se você puder e quiser, compartilha aqui com a gente o bingo, tá, Matarmari? Autoobservação. Você vai criar uma rotina. Se não criar uma rotina, se você não se planejar para criar uma rotina na sua vida, você não vai fazer, tenho certeza disso. Porque é algo novo e às vezes não muito confortável, apesar de muito rápido, 3 minutos. Cria uma rotina, bota no seu telefone, no despertador, imagina uma hora em que você tem 5 minutos para fazer isso. Eu penso sempre na hora de dormir, 5 minutinhos. Bota o despertador para tocar, hein? O que você vai fazer nessa hora? Você vai voltar às últimas 24 horas e vai observar. Alexandre, como é que eu vou saber o que eu tenho que observar? É fácil. O que dói. Aquele problema que se repete na sua vida. Ali que você vai observar. Quando você se sente insuficiente, nos momentos de crise, de angústia, de insegurança, a descoberta que você nos dá agora será bingo. Ah, sim, vai ser bingo, é verdade, Matar. Mas se você começar a anotar, registrar as tuas observações, você vai ter um monte de bingo, gente. Vai ganhar batedeira, bicicleta, jogo de panela, aquilo tudo que a gente ganha em bingo, né? Micro-ondas, nossa, como tem micro-ondas em bingo, né? Acho que a fábrica de micro-ondas, 20% é para bingo, né? Então, você vai observar seus pensamentos negativos. Tem uma coisa interessante que é muito comum, gente. Parece engraçado, né? Mas é muito comum. Eu tenho isso, alguns casos na minha família. E aconteceu comigo há algum tempo. Se machucar. Diariamente, coisas bobas. Roxo na maçaneta da porta, chutar pé de mesa. O que eu chutei de pé de cadeira de mesa não está no gibi. Coisas simples assim. A gente fez uma live aí há 2 ou 3 semanas atrás. Tudo que se repete na sua vida está querendo mostrar algo para você. Então, nesses 5 minutinhos de autoobservação, você vai perceber o que pensou a seu respeito de negativo, coisas que você fala a seu respeito de negativo, ou alguma crise, algum momento onde a sua reação emocional foi desproporcional à situação que a causou. Isso é muito importante, gente.
Qualquer situação que provoque em você uma emoção desproporcional precisa da sua atenção. Porque, em geral, 98% das vezes, se a sua reação é desproporcional, essa diferença aqui está ligada a um gatilho emocional, a um trauma, a uma crença que você tem, às vezes inconsciente, e que foi gatilhado, startado por uma situação que você acabou de viver. A segunda orientação, anota. Eu percebi que hoje eu falei várias vezes assim, eu não tenho jeito mesmo. Não importa se é de brincadeira, tá, gente? Não importa se é rindo, se quando você fala isso, acha graça, se sente leve. Não importa, é algo depreciativo, é algo negativo. Anota. Lembra o que eu falei? Muitos de nós, a maioria, aprendeu a rir da dor. Aprendeu a não reconhecer o que sente. A maioria de nós tem emocionalmente algo como aquela doença, que eu não me lembro agora o nome, onde as pessoas não têm sensibilidade à dor. E é perigosíssimo, né? Eles encostam em algo quente, encostam em algo cortante, está se machucando, se ferindo, mas não percebe. A grande maioria de nós, porque aprendemos a reprimir as emoções, não reconhece a própria dor e fala rindo de coisas ruins. Então, primeiro passo, para 5 minutinhos do teu dia e percebe se falou, fez, comentou algo sobre você mesmo que seja negativo. Anota isso, é muito importante. Na coluna do lado, para cada uma dessas anotações, você vai anotar algo que você percebe que está ligado à sua infância. Por exemplo, esse exemplo que eu dei do se machucar muito, né? A minha família é um pouco grande, né? Eu brinco com os clientes às vezes que muitos dos exemplos que eu dou eu tenho na família, né? Esse é um deles. Vários. Se machucar muito pode estar ligado a várias coisas, tá? O que eu vou falar aqui são as mais frequentes. Pode estar ligado a uma baixa autoestima, pode estar ligado a depreciações, não necessariamente diretas, né? Muitas vezes a comparações. E percebe, as pessoas que em geral se machucam muito, as pessoas que em geral são muito desastradas como eu era, deixam cair muitas coisas no chão, esquecem muitas coisas, podem ter questões de baixa autoestima, podem ter questões de uma crítica muito severa na infância, ou de um desdém, de um não cuidado, não afeto, e às vezes até de agressões realmente, né? Sempre lembrando que desde a nossa gestação importa tudo que nos acontece, tudo. Então você, na coluna do lado, anota algum momento desse negativo, lembra, para lembrar, anota, percebeu um momento negativo no teu dia, foi desproporcional o que você sentiu ao que a situação que gerou isso, você vai anotar e vai lá na tua infância perceber, lembra, se é desproporcional, pode vir lá da tua infância. O que na infância eu passei, vivi, escutei, que pode ter me gatilhado aqui. E agora vem o pulo do gato. O pulo do gato é sempre no final para dar ibope? Não, o pulo do gato é no final porque ele é o fechamento da história, e ele é contado no final. Qual o pulo do gato? Você vai pegar isso que a sua criança te fez sentir. Como assim me fez sentir, Alexandre? Eu tive uma reação desproporcional. Me deixaram esperando no aeroporto porque o voo atrasou e eu não consegui me comunicar, meu telefone acabou a bateria. E a pessoa ficou 3 semanas sem falar comigo, me recebeu com grosseria, fez um estardalhaço, eu não entendi, não era para tanto. Por que essa pessoa reagiu dessa maneira? Porque aquela espera que ela sofreu no aeroporto, isso é só um exemplo, tá? Gatilhou nela o sentimento de não ser prestigiada, de ser abandonada, de não ser querida, de não ser amada. Tem vários exemplos que a gente poderia dar. Gatilhou nela uma reação desproporcional. Então, sempre que você perceber em você uma reação desproporcional,
Você vai anotar o que veio de crença, que é o que vem lá da sua infância. E esse adulto aqui, que é você hoje, vai usar a fórmula matemática da consciência. Tem fórmula matemática da consciência, tá? Que fórmula é essa? Você vai anotar que sentimentos e emoções vieram, muita tristeza, muita raiva, uma revolta danada, eu fui abandonada, você me deixou esperando no aeroporto, isso não se faz, isso é um desrespeito, seja lá o que for. E você, adulto, vai analisar. Esses sentimentos e emoções, tem algum fato real, alguma evidência que embasa, que corrobora com esse sentimento? Ou seja, a tua reação desproporcional, você adulto vai pensar o seguinte: eu estou sentindo, Alexandre, é real, eu estou pensando essas coisas negativas, eu estou sentindo muita raiva. E você vai procurar em algum momento, talvez um pouco depois, onde você está mais calmo, pensar se tem fatos e evidências que comprovam, por exemplo, esse sentimento de menos-valia, de baixa autoestima, de não ser suficiente, de ser feio, de ser burro. É muito comum a gente atender pessoas que têm uma baixa autoestima enorme, não se acham inteligentes, e são as pessoas que mais têm diplomas e formações na família. Mas escutaram muitas vezes na infância: você é burro, seu irmão é mais inteligente, todo mundo é melhor que você. A fórmula matemática da consciência é tão somente você pegar essas emoções que vêm, que são reais, esses sentimentos, esses pensamentos, e confrontar eles. E se perguntar: mas espera aí, tem alguma evidência, tem algum fato real na minha vida que embase isso que eu estou sentindo? E é muito comum, gente, quando esse adulto começa a desenvolver a consciência, isso é consciência, ele olhar para esses sentimentos e emoções que assombram ele e ele começar a ver que não faz muito sentido. Alexandre, mas eu sinto, cara, é real. Sim, você sente porque você passou décadas reforçando uma rede neural, reforçando uma memória celular de que, por exemplo, você é burro, você não é bom o bastante. E aí vem uma insegurança que você não tem pique para fazer nada, para tentar nada, tem medo de tudo, de tentar melhorar, de estudar, de não passar na prova. Esse medo te inibe, te prende. Percebe como influencia a tua infância? E aí você cresce dessa maneira, cria o filho desse jeito, passa para ele sem querer o que você aprendeu. Porque a criança aprende com o que ela vê, não com o que ela escuta, com o que ela vivencia. E você está perpetuando essa crença limitante. Olha como é importante a gente estar sempre conhecendo como a gente funciona, descobrindo como a gente funciona. Seja bem-vindo, acho que é o Pierre, seja bem-vindo, Eládia, Selma. Então, o que a gente quer dizer aqui é preciso, e os problemas antigos, os problemas que a gente vem passando e que vem se repetindo, trazem emoções, despertam emoções em nós. A proposta nossa aqui é que através da autoobservação diária e da anotação das crenças que vêm, dos sentimentos que limitam, das crenças que me limitam, que eu possa observar essas crenças e me perguntar: peraí, eu acho que eu sou sempre culpado de tudo. Tem fatos, tem evidências que comprovam isso para mim? Peraí, eu acho que eu sou sempre rejeitado nos encontros sociais, na família, o que seja, pela minha esposa, pelo meu marido. Tem fatos, tem evidências. Eu me sinto sempre insuficiente, eu não sei fazer, eu preciso fazer mais um curso para aprender. Não, mas agora aprendi, mas eu tenho que saber aquilo ali. Esse sentimento de nunca estar pronto, tem fatos ou evidências hoje que comprovem isso? Porque sabe o que acontece? A maioria das vezes, a tua experiência vivida até hoje, a superação dos próprios desafios, tudo que você já conseguiu conquistar, fala da tua capacidade, de como você é bom, inteligente, amado, respeitado, ou o que seja. Então, somente através da autoobservação
É que a gente vai, como disse a Marta Armário agora há pouco, fazer bingo, falar, caramba, comecei a entender agora, por que eu nunca escolho onde eu quero ir, o que eu quero comer. Eu sempre falo assim, tanto faz, escolhe aí, tá tudo bem para mim, qualquer um tá bom. Percebe, gente? Por isso a gente fala, a autoobservação, o trabalho do autoconhecimento muda a nossa vida. Porque quando começa a vir informação nova, e por isso a gente começou a live falando sobre isso, informações novas vão trazer reflexões novas. E você vai começar, talvez, a se percebendo o que você fala, o que você pensa, as suas ações, você vai começar a se questionar. Eu acho que eu estou entrando na pilha do baixinho. Eu acho que eu estou repetindo, porque em geral a gente se trata como nós fomos tratados. Guarda bem essa frase, bota aí no seu caderno. Em geral, a gente se trata como foi tratado. Então, se ninguém nunca acreditou em mim, talvez eu não acredite em mim. E talvez eu cobre que o outro acredite em mim. É bem importante isso. Somente através da autoobservação, por exemplo, dos problemas antigos, dos problemas que você, por mais um ano, tentou ou quis resolver e não conseguiu. Somente através de se observar nesses momentos, quando vem esses problemas, é que você vai colher informações para saber a causa deles. Então, muitas falas da terapia, de todas as linhas da psicologia, são muito boas, são ferramentas maravilhosas, e algumas delas falam sim, vamos olhar a causa disso. Porque às vezes eu fico espantando a fumaça, fico um tempo sem fumaça, mas a fogueira está acesa, ou seja, a causa motriz, a emoção que me move ainda está lá. Ou fazer mesmo, que baixinho lá atrás não. Ih, Marta, não entendi, se você puder escrever de novo aí. Sabendo a causa, agora o que fazer? Agora só semana que vem, porque já tem 1h20. Por isso que eu falo, as lives têm, isso é importante, tá, gente? As lives têm a intenção de trazer informação e esclarecimento. A gente está propondo nessas lives agora, até o final do ano, dar dicas mais práticas, fazer aulas mais práticas, mas a gente não tem tempo, é 1h, 1h30 no máximo, né? Todo ano, com exceção desse ano, a gente tem um curso que se chama Renovando Atitudes. Todo ano, a gente vinha fazendo isso alguns anos antes da live, da Covid. Paramos esse ano passado ainda teve, e a gente vai voltar o ano que vem. Importante, as lives não vêm vender o curso. As lives acontecem há mais de um ano, inclusive quando não tinha curso. Mas a gente tem recebido vários pedidos, pessoas que frequentam as lives que já me pediram para guardar uma vaga. Olha, quando abrir o curso, me avisa, eu quero. Então, o que a gente está tentando fazer nessas lives é trazer os conteúdos do curso de forma bem resumida e, portanto, em pouco tempo e resumida, um aproveitamento menor. Mas que já dá algum entendimento que as pessoas aqui, que vocês possam começar a se olhar. Gente, é incrível o trabalho que a gente mesmo pode fazer conosco só através da autoobservação e da tua própria capacidade, do teu discernimento, da tua inteligência, da tua capacidade de evolução. Então é bem importante, gente, é bem importante acreditar em você. Aliás, nunca desista, nem de você, nem da vida, nem das pessoas, nem do amor. Nós nascemos para evoluir, não foi para sofrer. Sofrer é contingência, né, da caminhada. Então, tudo isso para dizer, a gente vai sim abrir, agora no início do ano, uma turma ou duas, com uma quantidade bem restrita de alunos, para poder fazer um trabalho bem próximo, onde a ideia é um dia de aula e uma live de dúvidas. Um dia de aula e uma live de dúvidas. A live de dúvidas ajuda a gente a ir consolidando, virando essa massa, e ajuda outras pessoas a chamarem a atenção
para aquilo que é o propósito de vida nosso, ajudar as pessoas a se conhecerem, a viverem melhor. Isso é um propósito muito real, muito sério e que a gente vai levar à frente, né? Então, da nossa maneira, vamos fazer esse trabalho. As lives vêm apoiar todo esse trabalho e, de novo, lá no nosso canal do YouTube, vem mudanças aí, tá, gente? Vem mudanças bem bacanas. Lá no nosso canal tem quase 80 lives ligadas ao teu dia a dia, às situações do cotidiano, pensamentos, raiva, angústia, ansiedade, tudo que você imaginar do teu dia a dia que dói, tem live lá para te ajudar. Entra pelo link da bio por enquanto, logo logo vai ter um acesso mais fácil. Seja bem-vinda, Vívia, Leila, e a gente vai continuar aqui toda semana. Então, para nossa amiga que perguntou aqui, a Sueli, já entendi, Alexandre, já entendi que isso que eu escutei lá atrás na minha infância, caramba, está ferrando a minha vida nesse aspecto aqui hoje, o que eu faço agora? Para quem é terapeuta, psicólogo, psicanalista, não tem pergunta mais gostosa de escutar numa consulta do que aquela, caramba, entendi, o que eu faço, o que eu faço? Nossa, que alegria quando a gente escuta isso. Agora é fácil. Então a gente vai na semana que vem, era para ser hoje, mas precisava explicar um pouco mais. A gente vai começar a entrar na ressignificação emocional. O que eu faço quando eu começo a entender o que na minha vida hoje, trazido da minha infância, que crença limitante está ferrando a minha vida hoje em determinado aspecto. Semana que vem, na quinta-feira, às 9 da noite. Tá bom, gente? Gratidão, Carol, pelas suas palavras de apoio, sempre muito motivadoras, né? Assiste aí, Viviane, quem chegou depois, Leila. A gente sempre propõe ferramentas, demos 4 ferramentas aqui hoje. Nas últimas lives, gente, na live do que se repete na sua vida, na live seguinte, o que eu faço quando eu não sei o que fazer, tem dicas assim como nós demos hoje, bem simples, tá? São dicas simples, gente. E quando alguém um dia falar para você que coisas simples não fazem diferença na sua vida, pede para essa pessoa fechar o nariz e a boca por 3 minutos. Não faz isso não, pelo amor de Deus, tá, gente? Porque ninguém suporta. Bom, a grande maioria das pessoas não sobrevive a 3 minutos de nariz e boca fechada. É das coisas simples que a gente precisa. São as coisas simples que nutrem a nossa alma. São ações simples. Não estou falando fáceis de executar, tá? Estou falando simples, de racionalizar e de trazer para o teu dia a dia. São essas coisas que vão mudar a sua vida. Mas precisa sim do teu compromisso. Precisa que você se responsabilize. Por isso, na live passada, nós demos uma dica. Se você se vê revoltado ou se sentindo vítima, e não vai aqui uma crítica, um julgamento de valor, nada disso, não tem certo e errado. Mas é um sintoma muito sério de que a sua vida está patinando. Porque seja lá o que for que fizeram com a gente, como diz o velho ditado, importa o que é que nós vamos fazer hoje com aquilo que fizeram com a gente. E isso, o presente, o agora, é responsabilidade nossa, de cada um de nós. Tá bom, gente? Responsabilidade. Tem um ônus? Eu que tenho que fazer tudo com ajuda? Sim. Sim, você que tem que fazer. E tem um bônus? Sim. A satisfação, a alegria de você olhar e falar assim, caramba, tomei a rédea da minha vida na mão e estou indo para onde eu quero. Cara, não tem preço. Essa alegria, esse empoderamento que você sente. E quando você percebe que saiu daquele buraco, você olha para frente e fala assim, cara, agora eu posso ir para onde eu quiser. Agora eu posso tudo nessa vida. Isso é real, isso é possível e cada um aqui merece, com certeza. Gratidão a todos vocês. Não deu para ser em 1 hora hoje, é uma pena. Quem quiser o roteiro de nascimento, quem tiver interesse no Renovando Atitudes do ano que vem, já vai me avisando. Já tem pessoas pedindo essa vaga. A gente vai passar mais detalhes mais adiante. Mas é uma turma bem reduzida, tá, gente? Que a ideia nossa é fazer um acompanhamento bastante próximo.
Um grande abraço a todos, beijo no coração e um ótimo começo de final de semana. Fiquem com Deus.